Bom dia. 1 Reis, capítulo 7. O primeiro livro de Reis, capítulo 7. Para construir seu palácio, Salomão despendeu 13 anos até seu completo acabamento. Construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A casa era toda sustentada por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre os quais apoiavam-se vigas de cedros aparelhadas. No alto havia uma cobertura de cedro sustentada por 45 colunas dispostas em fileiras de 15. Havia 3 fileiras de janela, uma janela de frente para a outra. Todas as portas e esquadrilha eram quadradas e as 3 fileiras de janela de cada parede eram posicionadas exatamente em frente às fileiras de janela da parede do outro lado. Depois Salomão mandou construir o salão das colunas com 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele e uma cobertura que se estendia além das colunas. Também fez a sala do trono onde ouvia e julgava, conhecida como a sala da justiça, coberta de cedro desde o assoalho até o teto. A sua casa em que residira do outro lado do pátio tinha um formato semelhante. Salomão ordenou que fosse construído também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas estas construções eram de pedras de alta qualidade, cortada sobre medida e desbastada com uma serra nos lados que ficam para dentro e para fora do edifício. E isso desde o alicerce até as beiras do teto e por fora até o átrio maior, o grande pátio. Os alicerces foram fundados com grandes pedras escolhidas de alta qualidade, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Por cima destes blocos foram assentadas pedras de elevado valor, cortadas sob medida, e viga de cedro puro. Ao redor do grande átrio havia uma muralha com 3 camadas de pedras lavradas e uma carreira de vigas de cedro aparelhada do mesmo modo que o pátio interior do templo de Deus, com a sua sala especial de entrada e pórtico principal. Salomão gastou 7 anos fazendo o templo do Senhor, gastou mais 13 anos construindo o seu palácio, fez uma obra fenomenal. O palácio dele, nós vimos as medidas, né? Tinha 45 metros de comprimento e 22 metros de largura e 13 de altura. Uma obra grandiosa, principalmente para aquela época. E aqui nos mostra que ele foi feito tudo com material de primeira, escolhido. Salomão também fez um palácio para uma das esposas dele, que era filha de Faraó, com quem ele tinha se casado. Tudo obras grandiosas, com o que tinha de melhor. Enviou o rei Salomão missionários a Tiro, a fim de que trouxesse Hurão. Era Hurão filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um cidadão de Tiro, que trabalhava com arte em bronze. Hurão era um homem sábio, talentoso e muito experiente, e conseguia realizar todo tipo de trabalho em bronze. Veio ter com o rei Salomão e realizou todos os projetos que lhe foram designados. Hurão fundiu 2 grandes colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medida com fio de 12 côvados. Ele fez também 2 remates de bronze fundido, que foram fixados no alto das colunas,
Cada capitel deste media 2,25 m de altura. O alto de cada coluna era adornado com arranjos artísticos de correntes entrelaçadas, 7 em cada capitel. Assim fez as colunas e fez ainda 2 fileiras de romãs de bronze fundido em redor sobre uma rede para cobrir os remates que estavam no alto das colunas. Assim fez cada um dos capitéis. Os remates que foram fixados no alto das colunas do pórtico tinham formato de lírios e mediam 1,80 m de altura. Nos remates das 2 colunas acima da parte que tinha formato de taça, próximo ao arranjo de corrente, foram instaladas 200 esculturas de romãs enfileiradas ao redor. Hurão colocou essas 2 grandes colunas de bronze à frente da entrada do templo. A que ficava do lado sul se chamava Jaquim, ele estabelece. A que fica do lado norte se chamava Boaz, ele é poderoso. Os capitéis no alto tinham formato de lírios, e assim a obra das grandes colunas foi concluída. Hurão fez também uma piscina chamada Mar, de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 m de altura. Era necessário um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 fileiras com ilustrações de frutos e de 5 em 5 centímetros, fundida numa só peça com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 esculturas de touros de bronze que olhavam para fora. 3 fixavam seus olhos no norte, 3 fixavam o oeste, 3 miravam o sul e 3 contemplavam o leste. A espessura das paredes do tanque correspondia à largura de 4 dedos unidos e sua borda era como a borda de um cálice, curvando-se para fora como as pétalas de uma flor de lírio. A capacidade total desta piscina era de cerca de 40.000 litros. Hurão construiu também os 10 suportes de bronze com roda. Cada carreta media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,35 m de altura. Esses suportes móveis eram feitos deste modo, tinha placas laterais fixadas a armações. Nas placas entre as armações estava estampado o desenho de leões, bois e querubins. Sobre as armações acima e abaixo dos leões e bois havia ilustrações de espirais em relevo como grinalda. Em cada pequeno carro havia 4 rodas de bronze, com eixo também de bronze. Nos 4 cantos havia um apoio de bronze para uma bacia. Os apoios eram decorados com figuras de espirais em relevo. No lado de dentro do pequeno carro havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com base media 70 centímetros. Havia escultura em torno da abertura. As placas do pequeno carro eram quadradas e não redondas. As 4 rodas trabalhavam debaixo das placas e os eixos das rodas eram fixados ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram como as rodas de uma carruagem, os eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos debaixo de cada pequeno carro, os quais formavam uma só peça com a carreta. No alto de cada pequeno carro havia uma lâmina circular, como se fosse uma braçadeira, de 22 centímetros de altura. De igual modo, no alto de cada um destes carrinhos havia apoios e painéis que formavam uma só peça com um pequeno carro. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis, Hurão esculpiu figuras de querubins, leões e palmas de tamareiras. Na superfície dos apoios e nas placas, figuras de
em cada espaço disponível com grinalda ao redor. Deste modo, ele produziu os 10 pequenos carros, todos fundidos no mesmo molde, e eram exatamente iguais no tamanho e na forma. Fez também 10 bacias de bronze, uma para cada pequeno carro. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro, e a sua capacidade era cerca de 800 litros. Hurão colocou 5 carretas no lado sul, à direita do templo, e as outras 5 do lado norte, à esquerda. Quanto ao mar, o tanque ele firmou no lado sul, no canto sudeste do templo. Hurão também fez as cadeiras, recipiente para cinza, assim como as pás e as bacias para aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregara o rei Salomão para o templo do Senhor. 2 colunas, os 2 rolos de capitéis em forma de taça que estavam no alto das colunas, 2 redes conjuntos de correntes enfeitadas para decorar os 2 rolos de capitéis que estavam em cima das colunas, as 400 romãs de bronze fundido para os 2 conjuntos de corrente, 2 fileiras de romã para cada rede, a fim de que cobrissem os 2 capitéis que ficavam no alto da coluna. Os 10 pequenos carros com suas respectivas despias, o mar, o tanque com seus 12 touros de sustentação, e as cadeiras, as pás e as bacias. Todos esses objetos que Hurão fabricou para o rei Salomão, para o templo de Deus, eram de bronze polido. O rei fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. Entretanto, por causa da sua enorme quantidade, Salomão não mandou pesar todos esses utensílios e, portanto, não se calculou o total do peso em bronze. Assim, Salomão fez todos os utensílios que pertenciam à casa de Deus, o Eterno, o altar de ouro, a mesa de ouro, e sobre a qual repousavam os pães da proposição oferecido à presença de Deus. Os candelabros de ouro puríssimo, postados 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao debir, o lugar santíssimo, as flores, as lâmpadas e os tenaz de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários, as dobradiças de ouro para as portas da sala interior, o santo do santo, e também para os portais de Ecal, o átrio principal. Deste modo concluiu-se toda a obra que o rei Salomão realizou para o templo de Deus, o Senhor. Então Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado ao Senhor e depositou junto com os demais tesouros na casa de Deus, o Eterno, a prata, o ouro e os utensílios. Aqui simplesmente não tem muito a falar, foi somente a obra, tanto do palácio quanto do templo do Senhor. Salomão mandou buscar um especialista, um artista de Tiro, né, que foi Hurão, para fazer todas essas obras, os móveis de bronze, de ouro, todo tipo de material. Ou também aqueles também fixos para decoração. Enfim, são a construção, os objetos da construção, da decoração, tanto do palácio quanto do templo do Senhor. Então, depois de tudo isso, concluiu-se as obras do templo de Deus. 1 Reis, capítulo 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos, líderes, a autoridade de Israel e todos os chefes das famílias israelitas para transportarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança de Deus. Todos os homens de Israel congregaram-se junto ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês do ano, durante a festa desta época. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes tomaram a arca de Deus e a tenda do encontro com todos os seus utensílios sagrados que nela ficavam, e a levaram. Coube ao sacerdote e levita o transporte de todos os objetos sagrados.
O rei Salomão e toda a comunidade israelita que se havia congregado a ele, diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem conseguiram contar. O sacerdote transportara a arca da aliança de Deus para o Debir, seu espaço reservado no Santo dos Santos, do templo, e a depositar debaixo das grandes asas dos querubins. De fato, as estátuas dos querubins tinham suas asas abertas sobre o lugar da arca e a cobriram a arca e as varas utilizadas para o traslado. Esses varais eram tão longos que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser observadas do Debir, à frente do Santo do Santo, mas não se conseguia avistá-las de qualquer outra parte. Dentro da arca estavam exclusivamente as 2 tábuas de pedra que Moisés, quando estava no Monte Horebe, tinha depositado na arca, no dia em que Deus estabeleceu uma aliança com os israelitas, depois de haverem sido libertos e partidos do Egito. Então agora Salomão reúne todas as autoridades eclesiásticas, todas as autoridades de Israel, sacerdotes, todos, para transportarem da cidade de Davi para o templo, a arca do Senhor, o tabernáculo, tudo aquilo. Então vieram trazendo, oferecendo holocaustos, e adentraram então com essa arca. Essa arca que nada mais era, que nós conhecemos como era a arca, mas dentro dela não tinha nada mais, nada menos do que os mandamentos, né? A palavra, aquelas 2 tábuas da lei, as 2 pedras, né? Falam tábua, mas eram as tábuas de pedra, da lei que Moisés tinha colocado. A primeira, Deus tinha escrito na primeira tábua, Moisés, em momento de ira, quebrou essas pedras, Deus o chama novamente ao monte e Deus dita, então Moisés que escreve. Então essas pedras que estavam na arca não era mais do que isso. Então agora fizeram toda aquela cerimônia e trouxeram então para o templo, para a inauguração do templo. Ora, assim que os sacerdotes se retiraram do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo de Deus, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo de Deus. Então exclamou Salomão: Deus diz que habitaria numa nuvem escura, contudo eu desejei construir para ti um templo magnífico, uma casa para nelas habitares para sempre. Quando eles entraram com a arca, colocaram lá no lugar reservado, no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, quando colocaram a glória de Deus se manifestou de uma forma visível, como uma nuvem, ali quase como se fosse quase que palpável. Foi tão grande essa nuvem densa que nem mesmo os sacerdotes tinham condições de continuar o seu trabalho, né, o ritual, como deveria fazer. Então tiveram que se afastar. Então a glória de Deus tomou conta da casa. Era o Senhor que estava dizendo que estava aprovando, estava concordando. Em seguida o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, e toda a multidão se mantinha em pé. E ele declarou: Bendito seja Deus, o Senhor, o Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com sua boca prometera meu pai Davi, afirmando: Desde o dia em que fiz sair meu povo, o Israel do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel para nela se construir uma casa onde estaria o meu nome, mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai Davi teve em seu coração o propósito de construir uma casa para Deus, o nome do Senhor, o Deus de Israel. Entretanto, o Senhor revelou a meu pai Davi: Planejaste edificar uma casa em homenagem ao meu nome, e fizeste bem. Todavia não serás tu que edificarás este templo, e sim teu filho saído das tuas entranhas, e que construirá a casa para o meu nome. E Deus fez com que a sua palavra se tornasse a realidade. Sucedi o meu pai Davi, e tomei posse do trono de Israel, como prometera o Senhor. Edifiquei a casa para o nome de Deus, de Israel, e nela prepararei um lugar para a arca, do qual se encontra depositada a aliança de Deus.
que firmou com os nossos antepassados na época em que os fez sair da terra do Egito. Salomão então faz um discurso, abençoa o povo e faz um discurso. Lembrando, que a promessa de Deus se cumpriu. Deus até aquele tempo não tinha tido ainda um templo, uma casa, que o pai dele, Davi, o rei Davi, teve no coração, jetou no coração ele construir esse templo. Mas Deus não permitiu. Falou que o filho dele faria. Então agora essa obra estava sendo realizada. Deus levantou Davi como rei sobre todo Israel, colocou o filho dele, Salomão, ele agora, para estar reinando. E Salomão fez o templo, arrumou um lugar de descanso para a arca do Senhor. Que é bem na verdade, nós sabemos que a arca do Senhor vagou pelo deserto, por vários lugares durante anos. Agora então o primeiro templo para um lugar onde ela vai ficar fixa. Logo depois Salomão postou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos em direção aos céus e orou. Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti, nos mais altos céus, nem cá embaixo sobre toda a terra. Tu que preservas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração anda segundo a tua vontade. Cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhes havia firmado e que disseste com tua boca, realizaste neste dia com tua mão. E agora, Senhor, Deus de Israel, mantenha teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao declarar: jamais te faltará um descendente diante de mim que se assente ao trono de Israel, contando que teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. Agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te, incomparavelmente menos esta casa que construí. Ainda assim, inclina teus ouvidos à oração e à súplica do teu servo e ao teu pedido de misericórdia, ó Deus. Senhor meu Deus, atenta para o clamor e a prece que o teu servo faz hoje à tua presença. Que os teus olhos estejam observando dia e noite esse templo. Contempla este lugar do qual firmaste. Meu nome estará presente lá. Ouve, portanto, rogo que o teu servo fizer voltado na direção deste lugar. Ouve desde os mais altos céus, lugar da sua perene habitação, o clamor do teu servo e de Israel, teu povo, sempre que orarem voltados para este lugar, e quando ouvires, concedas-lhe o teu perdão. Se alguém pecar contra o teu próximo, e este pronunciar ele um juramento, lhe foi exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve então dos céus, opera e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça sua própria atitude maldosa, e inocenta o justo, retribuindo-lhe de acordo com a sua justiça. Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo, por haver pecado contra ti, se ele se converter, louvar o teu nome, orar e suplicar a ti neste tempo, escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduz-o à terra que deste a teus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, se eles orarem neste lugar, louvar o teu nome e se arrependerem do teu pecado por os teres afligidos, escutam no céu, perdoa o pecado do teu servo e do teu povo Israel. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir e rega com chuva a terra que deste em herança ao teu povo. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a ferrugem, o mofo, os ataques dos gafanhotos peregrinos, das lagartas devastadoras, ou ainda quando os inimigos sitiaram as suas cidades, quando em meio a uma qualquer praga ou epidemia, uma palavra de oração ou uma prece por misericórdia for levantada a ti por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada pessoa sofrendo com suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos altos céus o espaço da tua habitação,
perdoa e age, retribui cada um segundo o teu proceder, pois conheces o seu coração, és o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. Assim o povo te amará com temor, respeitoso durante todo o tempo em que viver sobre a terra que deste aos nossos pais desde o passado. Também quando o estrangeiro que não pertence à linhagem de Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome. Porque eis que ouvirão falar do teu magnífico nome, da tua boa e poderosa mão e do teu braço forte. Quando este povo vier e orar voltar para este templo, ouve dos céus, espaço da tua habitação, atende a súplica do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra sejam esclarecidos quanto ao teu nome, e passe a te amar e temer, como procede Israel, teu povo, e saibam eles que este templo que edifiquei traz o teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que enviar e ele orar, voltar para a cidade que escolhesse, para o templo que construí, em homenagem ao teu nome, escuta nos altos do céu a tua prece e sua súplica e atende a sua causa. Quando tiveres pecado contra ti, pois não há um ser humano algum que não peques, e ficares irado com a atitude deles, os entregar na mão de seus inimigos, que os detenha e os leve como escravo para a sua terra, seja essa distante ou próxima. Se na terra para onde forem levados cativo, reconhecerem seus erros, se converterem, e em meio à terra do seu cativeiro te confessarem, pecamos, nos desviamos e agimos com maldade. E se buscar a ti de todo o coração e de toda a alma na terra dos seus inimigos, que os tenha levado como escravo, e orarem a ti, voltaram para a sua terra, que deste aos teus pais para a cidade que escolheste, e para o tempo que edifiquei o teu nome. Escuta dos altos céus onde reside a sua oração e a súplica e defende a causa do teu povo. Perdoa tua gente os pecados cometidos contra ti e todas as revoltas e transgressões que tiverem praticado contra a tua pessoa. Faz-os encontrar graça diante dos teus dominadores, de modo que receba deles a necessária misericórdia. Porquanto são teu povo e a tua herança são os que fizeram sair do Egito, daquela fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para contemplar a atitude quebrantada do teu povo e do teu servo, para ouvir todos os apelos que lançarem diante de ti. Pois foste tu que os separaste com a tua herança, dentre os povos da terra, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando libertaste e fizeste sair do Egito, nosso antepassado, ó Senhor Deus. Assim que Salomão acabou de dirigir a Deus, o Senhor, o Senhor Deus, toda essa oração e essa súplica, levantou-se do lugar onde estava ajoelhado, de mãos erguidas para o céu, diante do altar de Deus, e pôs-se em pé, abençoou em alta voz toda a congregação de Israel, exclamando. Salomão, então, faz uma oração a Deus, falando com Deus. Nós vimos que é uma longa oração. Ele conversando com Deus. Expõe, faz os pedidos dele, apresenta ao Senhor. Isso ele de joelho ali. Depois que ele termina a oração, então, ele levanta, ergue as mãos para abençoar todo o povo e diz: bendito seja Deus, o Senhor, que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel, segundo tudo o que havia prometido, de todas as suas boas promessas, que transmitiu por meio do seu servo Moisés, nenhuma fracassou. Que Deus, o seu Deus, caminhe conosco, como andou com nossos pais, que não nos abandone nem nos rejeite. Fazei com que de coração nos voltemos totalmente para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos os seus mandamentos, decretos e ordenanças que prescreveu aos nossos antepassados. E que as palavras deste meu clamor ao Senhor tenham plena aceitação diante de Deus, o nosso Deus, dia e noite, a fim de que seja da sua vontade atender o pleito do teu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Assim todos os povos da terra reconhecerão que somente Deus, o Senhor, é Deus, e que não existe nenhum outro. Quando a vós, que seja todo o vosso coração, honestamente dedicado a Deus, o nosso Deus, para que andeis de acordo com seus ensinos, decreto, obedecendo seus mandamentos, como acontece hoje. Então ele abençoou o povo, fez mais essa pequena oração,
novamente. Então não tem muito a falar, porque é uma oração, não temos o que está tentando explicar. Então o rei e todo Israel unido a ele ofereceram sacrifícios diante de Deus. Para o sacrifício de paz e comunhão que ofereceu o Senhor, Salomão deu 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Deste modo o rei e todos os israelitas consagraram o templo a Deus. No mesmo dia o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava em frente do templo de Deus, e a casa do Eterno. E ali ofereceu holocaustos, que são sacrifícios totalmente queimados, e ofertas de cereais e gorduras das ofertas pacíficas, uma vez que o altar de bronze que estava diante de Deus era pequeno demais para conter todos os holocaustos, a oblação e as gorduras do sacrifício pacífico. Nesta ocasião, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos de todo Israel. Com ele houve uma grande assembleia com multidões vindas desde Lebo-Amate, entrada de Amate, ao norte até o ribeiro que marca a fronteira com o Egito ao sul. No 8º dia, Salomão despediu o povo e enviou cada pessoa de volta ao seu lar. Todos rogaram a bênção de Deus sobre o rei e retornaram para suas casas felizes e com o coração repleto de esperança por todo o bem que Deus fizera a seu servo Davi e por todo o Israel, o seu povo. Então ficaram ali uma festa que durou mais ou menos 8 dias, depois de 8 dias que o povo foi despedido. Simplesmente foi a consagração do templo a Deus. Nós lemos 1 Reis, hoje concluímos capítulo 8. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 9. As dúvidas, esclarecimentos, é tudo na Bíblia. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Meu amor.